vídeo, não importa o horário que você esteja assistindo, mas declaro que o favor de Deus possa chegar à sua vida, a graça, a misericórdia do Senhor possa te alcançar, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Vamos hoje é 14 de outubro de 2020, eu quero falar hoje de mais um milagre que Jesus realizou. Quero falar hoje sobre a cura do paralítico. Amém? A cura do paralítico está escrito em Marcos 2, em Lucas 5. Eu vou ler aqui em Lucas capítulo 5. Amém? Vou continuar aqui. Ontem a gente falou sobre a pesca maravilhosa, né? Foi aqui também em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. E seguindo o mesmo capítulo, seguindo o mesmo texto, eu vou ler hoje sobre a cura do paralítico. Mas que bom estar aqui mais uma vez essa manhã, né? Que bom estar de pé para poder adorar o Senhor, para poder receber a palavra dele e receber mais ensinamentos, injetar, né? Essa injeção de fé logo pela manhã. A Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, eu ouvi a palavra de Deus e ouvi um testemunho de fé, e ouvi um testemunho da palavra, e ouvi algo da palavra de Deus. Então a fé, ela vem por isso. Amém? Então bom dia, Aline Gomes, você que está entrando aí, se puder compartilhar esse vídeo, se puder também comentar para que seu nome possa aparecer aqui embaixo para poder falar. Então, também você do YouTube, né, que eu não falei ainda, logo mais esse vídeo vai estar no YouTube, assim como a live de ontem já está no YouTube, se você quiser assistir mais uma vez, né, a live de ontem sobre a pesca maravilhosa, já está lá no YouTube, no meu canal, um bocadinho da palavra, amém? Você pode acessar lá. E que bom, né, estarmos aqui mais uma vez para aprender da palavra. E como eu estava falando, o texto diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, ou seja, ouvir algo da palavra ou algo realizado pela palavra. Então sempre que a gente escuta a palavra, a nossa fé ela tem a tendência de crescer, ela tem a tendência de aumentar. Amém? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, que Deus repartiu, Cleito Santos, bom dia meu irmão, que Deus repartiu para cada pessoa uma medida de fé. Então essa medida de fé foi entregue a cada pessoa, só que cada um tem o dever de fazer aumentar essa fé. A fé não pode ser, a sua fé não pode permanecer do mesmo tamanho que está, ela tem que crescer em Deus. Amém? Ela tem que evoluir. Então isso só acontece quando você lê a palavra, quando você escuta a palavra, quando você escuta algo relacionado à palavra de Deus. Amém? Então quando isso acontece, quando você faz isso, a sua fé aumenta. Amém? Então nada melhor do que ouvindo a palavra, ouvindo um milagre, ouvindo o que Jesus realizou na vida de alguém, que também pode realizar na nossa vida para que a nossa fé venha aumentar. Amém? José Marruda, minha mãe, bom dia. Então vamos ler aqui o texto, Lucas capítulo 5, do versículo 17 até o 26, que diz assim, nós lemos, como eu falei ontem, né, nós lemos sobre a pesca maravilhosa, que termina no versículo 11, e do versículo 12 até o versículo 16 fala do leproso, né, que foi purificado, em que também nós já falamos. Então nós vamos pular aqui para o capítulo, o versículo 17. Diz assim, no outro dia, após ele ter purificado o leproso, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder, Márcia Lopes, bom dia, Jesus tinha o poder para realizar curas. Veja, o que eram os fariseus e os professores da lei? Os fariseus e os professores da lei eram aquelas pessoas da época que entendiam da palavra, que entendiam da Torá, entendiam da Bíblia, ou seja, entendiam do Velho Testamento. Eram conhecedores daquilo que estava escrito na lei de Moisés e eram autoridade naquilo que eles sabiam. Amém? Então naquela época, né, que Jesus ministrava, eram os fariseus, os professores da lei, os escribas, que batiam mais de frente com Jesus. Por quê? Porque Jesus veio pregar algo não contrário, mas algo diferente daquilo que Moisés ensinou.
Então, eles sempre batiam de frente com Jesus. Então, quando o texto diz que havia naquele momento fariseus e professores da lei, o texto vai querer dizer, aqui está dizendo, que havia uma oposição de Jesus, havia uma oposição contra Jesus naquele evento. Aí no versículo 18 diz assim: chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homens, os teus pecados estão perdoados. Homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disto, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então veja aqui, os escribas e os fariseus já estavam cogitando entre eles. Jesus, no versículo 22, Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: que censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar, o que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, diz ao paralítico declarando: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca que estivera prostrado e correu para casa, louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram estupefatos e glorificavam a Deus, e tomados de grande temor, exclamavam: hoje vimos grandes prodígios. Amém? Então veja, Jesus, a Bíblia diz no versículo 17, que uma grande multidão, Jesus estava assentado, né, ali, e fariseus e escribas vinham, né, para perto dele, vindo ali daquela região da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e o texto diz que o poder de curar estava sobre Jesus. Ele tinha o poder de curar e ainda tem, amém? Mas o texto diz que ele tinha o poder de curar para realizar curas. Então, como eu já falei, os escribas e fariseus eram aqueles que colocavam empecilho naquele que Jesus falava. Sempre tentavam contradizer aquilo que Jesus começava a ensinar. Então eram os perseguidores de Jesus naquela época. Eles perseguiram de uma maneira tal que foi eles, né, que conduziram, que pagaram ajudas, né, os sacerdotes daquela época, os escribas, os fariseus, pagaram ajudas para dizer onde Jesus estava, para atrair Jesus. Foram eles que arrumaram duas testemunhas falsas para testemunhar contra Jesus diante de Pilatos. Então foram eles que conduziram Jesus até a cruz. Porém, nós sabemos que Jesus foi à cruz porque ele quis, ele morreu porque ele quis. Não porque mataram ele. Irmão Roselei, bom dia. Não porque mataram ele, mas porque ele quis ir até a cruz. Era o caminho que ele tinha que seguir para trazer vida para nós. Mas os fariseus e escribas eram aqueles que fizeram a parte deles, né, em levar Jesus para a cruz. Então eles perseguiam o ministério de Jesus. No versículo 18, diz assim, que quando chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa a fim de apresentá-lo perante Jesus. Então veja, Jesus estava pregando dentro de uma casa, dentro de um lugar, e havia tanta gente que aquele lugar estava fechado, não tinha mais como entrar dentro da casa. Jesus estava sentado lá dentro e não tinha como mais entrar naquela casa, de tanta gente que tinha. Então no versículo 19 diz assim: não tendo sucesso de entrar, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço, ou seja, subiram no primeiro andar da casa,
e o baixando em sua maca através de uma abertura no teto até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Então, eles subiram até o terraço, até o teto da casa, e tinha uma abertura na casa em cima. Então eles pegaram o paralítico pela sua maca e começaram a descer ele com uma corda, começaram a descer ele, mesmo na frente de Jesus. Desceram ele com a maca. Então veja que a fé daqueles homens era muito grande. Amém? João Guilherme, Dudu e bom dia. Então veja, começaram a descer aquele homem pela maca, diante de Jesus. Não tinha como entrar na casa, então começaram a descer ele com a maca por uma abertura no teto. Agora entenda, primeiro, há um motivo, né, o qual leva as pessoas a Jesus, o qual leva as grandes multidões a Jesus. Primeiro, é porque Jesus realiza cura, realiza milagres. Então esse é o motivo em que as pessoas vão atrás, né, de Jesus, vão atrás dele para receber o seu milagre, a sua cura. Mas eu quero que você entenda o seguinte: ir atrás de Jesus somente para receber milagre, somente para receber cura, não adianta. Você tem que ir atrás dele, você tem que buscá-lo, né, por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele faz, e não por aquilo que ele só realiza. Por quê? Porque se for atrás de Jesus só por aquilo que ele faz, que infelizmente muita gente vai em busca de Jesus, em busca de milagre, em busca de cura, mas não permanece com ele, não permanece em adorá-lo, não permanece na sua presença e sempre o abandona. Então você tem que procurar Jesus, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, porque nem que ele não venha fazer nada na sua vida, ele ainda continua sendo, ele tem que continuar sendo o seu Senhor, o seu Deus. Amém? Então, existem dois obstáculos que afastam as pessoas de Jesus. Qual é o primeiro? O primeiro é a multidão. Veja, a multidão não deixava com que eles chegassem diante de Jesus. Então, a multidão, o povo, as pessoas, né, infelizmente, tem a tendência hoje de nos afastar de Deus, nos afastar de Jesus. Então, há muita gente que sempre coloca empecilho, né, para a gente se aproximar, para a gente ir para a igreja, para a gente ir buscar a palavra de Deus. Sempre há alguém que coloca um empecilho. Então nós temos que ultrapassar esse tipo de pessoas, esses tipos de pessoas e ir de encontro a Jesus. Assim como esses homens fizeram, eles ultrapassaram a multidão que não permitiam eles chegarem diante de Jesus. Eles ultrapassaram, arrumaram um jeito e foram diante de Jesus. Então outro obstáculo que impede as pessoas de chegar diante de Jesus, diz aqui no versículo 21, diz assim: diante disto, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é este que profere blasfemas, quem tem poder para perdoar pecados, a não ser somente Deus? Então, o segundo grupo de pessoas, né, o segundo impedimento de que pessoas são incapazes, né, de chegar diante de Jesus, são os próprios líderes, né, religiosos hoje. Existem muitos líderes hoje, muitos pastores, muitos padres, infelizmente existem, que impedem as pessoas de chegar diante de Deus. Por quê? Porque tem muita gente hoje que quer ser o dono da verdade, que quer ser o dono da sabedoria, quer ser o dono da verdade. E na verdade nós não somos o dono da verdade, nós somos filhos da verdade, porque Jesus falou que ele é a verdade. Então se ele é a verdade, nós temos que segui-lo. Amém? Jesus é a verdade, nós temos que seguir ele. Então existe hoje muita gente que impede as pessoas de chegarem diante de Deus. Jesus chega a dizer aqui para os escribas e fariseus, em outros textos, que nem eles entram no reino de Deus e impedem que as pessoas entrem. Então eles nem entravam e impediam que as pessoas entrassem. Então, infelizmente, ainda hoje existe muita gente que impede a nossa entrada, né, no reino de Deus, impede a nossa caminhada no reino de Deus. Eu sei que existe hoje muito roubo em igrejas, muita coisa errada em igrejas, mas também existem muitas igrejas sérias que pregam a palavra de uma maneira séria, de uma maneira honesta, né, que não visam extorquir as pessoas, mas visam em trazer algo de Deus para as pessoas. Amém? Eu sei que muita gente ainda hoje, né, fica pensando, eu já pensei assim, certo? Eu já falei aqui, vou falar de novo, eu já pensei assim, eu já pensei que todo pastor, que todo esse pessoal que trabalha na igreja era ladrão,
roubava as pessoas. Eu já pensei assim, não tenho vergonha de falar isso, porque eu já pensei assim, né? Até que um dia eu me deparei em um lugar em que a palavra é pregada de uma maneira séria, de uma maneira honesta, amém? E muita gente se bate muito em dízimo, muito em oferta, né? Mas o dízimo e a oferta está na palavra. Infelizmente, o que acontece hoje é o quê? Muita gente quer demais, muita gente quer pedir demais às pessoas, e não pode acontecer isso. Dízimo é algo que você dá os 10%, como diz na palavra, de tudo que vem para sua mão. Por quê? Porque tudo que vem para sua mão, primeiro se veio para sua mão, foi porque Deus pôde colocar na sua mão. Amém? Nada do que vem para sua mão hoje, você pode dizer, foi eu. Não, você pode até ter trabalhado por aquilo, mas quem te deu a saúde para amanhecer toda manhã, para poder trabalhar, é o Senhor. Amém? Ainda ontem, né, uma pessoa aqui em Limoeiro, jovem, né, amanheceu, chegou pela manhã e faleceu. De uma hora para outra faleceu. Como eu gosto de falar, muita gente foi dormir ontem e não acordou hoje. Né? Se você for procurar no Google aí agora, quantas pessoas foram dormir ontem e não acordaram nessa manhã? Amanheceram mortas em sua cama. Muita gente aconteceu isso. Então, se você amanheceu essa manhã, se você tem saúde para trabalhar, para ganhar alguma coisa, foi porque Deus te deu. Então, se Ele te deu, Ele não quer que você... não é que Deus veja... Muita gente não confunde isso. Não é que Deus precisa de dinheiro. Mas veja, se você não consegue dar 10% daquilo que você ganha em uma igreja, para que haja mantimento naquele lugar, para que haja água, para que haja luz, para que haja provisão, para poder ajudar as pessoas. Se você não consegue dar isso, como é que você vai dar a sua vida a Deus? Né? Um dia eu falei para uma pessoa na rua, eu disse, o que é que vale mais para você, o seu dinheiro ou a sua vida? E a pessoa falou, a minha vida. Eu digo, certo, mas se você não consegue dar nem seu dinheiro em uma igreja, como é que você vai dar a sua vida a Deus? Então ela ficou toda, não, isso é verdade. Então veja, as pessoas hoje têm assim, uma tranca, algo fechado, né, o coração fechado, para dar R$10, R$5, R$20, R$50, né, em uma oferta numa igreja, mas não tem o coração fechado para dar 300 em um bar, porque eu já fiz isso. Eu passei uma época da minha vida, eu ganhava por quinzena, recebia por quinzena, e na época, muitos anos atrás, que 2009, mais ou menos, eu ganhava 300 por quinzena. E meus 300 da quinzena, eu deixava em um prostíbulo. Eu ia para lá e gastava todo lá. Mas quando eu ia para uma igreja, eu procurava... na verdade, eu nem dava. Quando eu ia para a igreja, eu nem dava. Eu ia, mas não dava nada. Então... as pessoas hoje elas querem investem mais em coisas que não têm valor do que nas coisas que têm valor. Então, como eu já falei, tem muito lugar, infelizmente, que impedem as pessoas de chegarem a Deus. Amém? Tem muitas pessoas, tem muitos lugares que como eu posso dizer, extorquem, gostam de extorquir as pessoas. Mas o que está na palavra é para ser vivido. Amém? E da maneira correta. Então, veja, os escribas e fariseus eram um segundo impedimento que impediam as pessoas daquela época de chegar diante de Jesus. Então, Jesus fala no versículo 20, ele olha para aqueles 6 homens, olha para aqueles 5 homens, os quatro que carregavam o paralítico, e ele diz para eles, observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou, homem, os teus pecados estão perdoados. Então veja, a fé de outras pessoas também pode ajudar você. Veja, a fé dos 4 homens que carregavam o paralítico foi fundamental para que a cura do paralítico viesse e para que o perdão também dele viesse. Então a sua fé pode ajudar outras pessoas também. Amém? A sua oração de fé pode ajudar outras pessoas também. Então eles levaram o homem para Jesus e Jesus fala, perdoados estão os teus pecados. Naquele momento os fariseus disseram, quem é este que está querendo perdoar pecado? Somente Deus pode perdoar pecados. Eles cogitando entre si, eles pensando. Né? E quando alguém está pensando alguma coisa, né, que está contra você conhece. Né? Eles poderiam ter feito alguma cara assim, olhando para Jesus. Jesus conheceu os pensamentos dele. E falou assim no versículo
Deixa eu ver onde está. Acho que não, aqui no versículo 24. Não, versículo 22. Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, veja, questionou-lhes, que censurais em vossos corações? O que é que vocês estão pensando em vossos corações? Que é mais fácil dizer, Jesus falou, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Veja, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? O que é que você acha que é mais fácil dizer? É mais fácil dizer os dois, é mais fácil falar os dois. Veja, perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. Então é mais fácil falar as duas coisas. Agora, realizar é algo diferente. Então Jesus fala, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. Aí ele diz, todavia, versículo 24, todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico e declarou, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Então, naquele mesmo instante, o homem levantou-se diante de todos os presentes, pegou a maca em que estivera prostrado e carregou para casa, louvando e bendizendo a Deus. Então veja, a maca que carregava o homem por vários dias, né, por muito tempo, a partir de agora o homem ia carregar a maca. Amém? Então o milagre que Jesus realizou na vida desse homem foi muito grande. Primeiro porque ele não recebeu somente o milagre, ele não foi apenas curado, mas ele também teve os seus pecados perdoados. Então o que mais importa para nós não é apenas receber milagres, mas também ter os nossos pecados perdoados, ter as nossas falhas perdoadas. Amém? Então, o versículo 26 diz assim, e todos ficaram estupefados, as pessoas que estavam ali ficaram estupefados e glorificavam a Deus, e tomados de grande temor, exclamavam, hoje vimos grandes prodígios. Amém? Então aquilo que Jesus realizou na vida daquele paralítico, por meio da fé dos seus amigos, daqueles que o carregaram até ali também, da fé dele. Eu acredito que a fé dos amigos dele era maior do que a dele. Ele que estava ali paralisado em uma maca, né? Então os seus amigos que o conduziram até Jesus, eu acredito que a fé dos amigos foi maior do que a dele. Amém? Então por aquele mover de fé, Jesus se movimenta. Os escribas e fariseus dizem, quem é este que está blasfemando? Somente Deus pode perdoar pecados. Então veja, eles reconheceram em primeiro lugar algo correto, que somente Deus pode perdoar pecados. Mas eles erraram porque não reconheceram que Jesus era Deus. Então eles reconheceram que Deus pode perdoar pecados, mas não reconheceram que Jesus era Deus. Amém? Então reconheça a grandeza de Jesus. Jesus até hoje perdoa pecados, até hoje realiza milagres. Amém? De acordo com a fé que você depositar nele. Amém? Não guarde pecados. Não guarde pecados. Se você tem pecados escondidos, pecados guardados, fale para Deus. Se declare diante dele e receba o perdão dele e receba a cura dele. Amém? Porque até hoje ele pode fazer isso, ele pode perdoar pecados e pode realizar cura. Amém? Então hoje foi o milagre do paralítico. Amém? O paralítico que carregava a sua maca e a partir desse milagre ele começou a carregar. Ou melhor, a maca o carregava e a partir desse milagre ele começou a carregar a sua maca. Ou seja, ele passou vários anos sofrendo, mas quando ele se encontrou diante de Jesus, por meio de pessoas que o levaram diante de Jesus, ele pôde receber o seu milagre. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã, para encerrar aqui essa live, é que comece a observar ao seu redor quem é que precisa de um milagre, quem é que precisa de Jesus, e leve, assim como esses homens, leve essa pessoa até Jesus. Seja um condutor, seja um agente de milagres que vai levar essas pessoas que você conhece diante de Jesus. Amém? Então que nessa manhã você possa receber na sua casa aí Kelly Bianca Aparecida, Cláudio Gleidson também entrou aqui, que Deus abençoe a vida de vocês, o João Guilherme Dodui, que é o meu sogro, Roseli Melo, Márcia Lopes, José Marruda, Cleiton Santos, Aline Gomes
e acho que Belinha também está aí, a minha irmã. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que tenha um dia abençoado. Amém. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por essa palavra, né, por esse momento em que Deus falou conosco. Eu falei aqui várias coisas que eu não estava pensando em falar, amém, quando eu falei sobre dízimo, sobre oferta, mas na hora Deus me conduziu a falar sobre isso, né, porque alguém precisa escutar isso, seja aqui na live ou seja depois. Eu creio que alguém precisa ouvir isso, amém. O que mais importa para Deus é a sua vida, amém. Então, para você ser conduzido a Jesus, veja, como eu falei aqui, sobre dízimo e oferta. Se você for ler nos evangelhos, o que mais Jesus ensinou nos evangelhos foi contra dinheiro, foi contra, não que ele era contra dinheiro, mas algo que afasta as pessoas de Deus hoje, ainda hoje, é o dinheiro. Então veja, ele diz no texto que nós não podemos servir a dois senhores. Ele fala, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro. Então, o que impede hoje mais as pessoas de chegarem a Deus não é nem o diabo, é Mamon, ou seja, é o dinheiro. Então, essas coisas que acontecem no mundo, no Brasil e no mundo, em que vários líderes, como eu falei, eu não vou dizer em nome de igreja, mas vocês podem conhecer alguns, vários líderes religiosos, vários denominações costumam arrecadar demais, né? Usurpar, não sei se a palavra é essa, demais as pessoas. Por isso causam muita revolta em muita gente. Mas o dízimo e a oferta é algo que está na palavra. A oferta é aquilo que você dá segundo o seu coração. Amém? Você pode dar de 10 centavos a 10 milhões, de acordo com aquilo que tiver no seu coração. Né? Ninguém pode estipular, mas você vai dar tanto. Não pode fazer isso, mas de acordo com o que estiver no seu coração. Então, o dízimo é aquilo que tudo que você ganha, você tira uma 10ª parte. O dízimo quer dizer uma 10ª parte. Né? Então, aquilo que chega para sua mão, como eu falei, é porque Deus lhe deu. Romanos capítulo 11, versículo 33, se não estou enganado, ao versículo 36, ou de 34 ao 36, se não estou enganado, o texto diz que nós não podemos dar nada a Deus se Ele não nos dá primeiro. Amém? Você não pode entregar nada a Deus se Ele não te der primeiro. Então, o versículo 36 diz assim, versículo 36 de Romanos 11, diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Maria Rosa Silva, bom dia. Então, nada que você tem hoje, você pode dizer assim, eu conquistei por minhas forças, por quê? Porque quem te deu as forças para conquistar é o Senhor que dá. Amém? Ainda que o ateu ele não reconheça isso, mas se hoje ele tem força para trabalhar, é porque Deus deu a ele, porque Deus está dando a ele. Amém? Nena Cabral, bom dia. Ainda que ele não reconheça isso, mas é Deus que o sustenta. Amém? É Deus que dá saúde a ele. Ainda que ele reconheça mais um ser humano do que Deus, mas é Deus quem sustenta o universo. E nós estamos no universo. Amém? Então temos que reconhecê-lo. Então o que Jesus pregou mais, que atrapalhou e atrapalha até hoje as pessoas de chegarem a Deus, é o dinheiro. É o dinheiro que atrapalha. Então, como eu falei, se você não tem a capacidade de entregar o seu dinheiro diante de uma oferta a Deus, então veja, porque quando você coloca ali a oferta, também não importa, amém? Não importa também o que o líder religioso daquele lugar, seja um padre, seja um pastor, seja um bispo, seja o que for. Quando você coloca ali, não importa o que ele vai fazer com aquilo ali, porque ali é responsável, ali é diante de ele Deus depois. Mas quando você coloca ali, você está dizendo para Deus que o que importa para ele é a obra, o que importa para você é a obra dele, o que importa para você não é o dinheiro, o que importa para você é ele. Amém? É que você está colocando, dizendo assim, eu estou colocando aqui porque eu quero que a sua obra cresça.
Eu quero que isso que eu recebo chegue para mais pessoas. E, infelizmente, para que a palavra hoje chegue para mais pessoas, é preciso dinheiro. Amém? É preciso ter dinheiro. Então, veja, hoje mesmo eu estou fazendo aqui essa live para vocês. Mas esse microfone que eu comprei foi dinheiro, custou dinheiro. Esse celular custou dinheiro. A internet que eu pago custa dinheiro. Então, para chegar a mensagem para pessoas, tem que ter dinheiro. Amém? Tem que ter dinheiro. Então, de onde vem o dinheiro que eu pago isso aqui? É o Senhor que me dá. Amém? É o Senhor que me dá sabedoria, que me dá força para trabalhar, para conquistar isso. Então, tudo, infelizmente, hoje, tudo aqui na Terra gira em torno do dinheiro, né? Eu estou falando isso aqui porque, infelizmente, muita gente hoje tem trava sobre isso aí. Tem trava. E eu entendo algumas pessoas, porque eu também já pensei assim, como eu falei, porque muitos lugares extorquem e costumam extorquir as pessoas demais. Mas o que eu estou dizendo a você é o seguinte: o dízimo e a oferta está na palavra. Amém? Então, nós não podemos fugir disso. Não é obrigado, também eu tenho que dizer isso, não é obrigado você, mas irmão, se eu não dizimar, eu vou ser salvo, com certeza você vai ser salvo. Mas se eu não ofertar, você salvo, com certeza você vai ser salvo. Só que você não vai usufruir daquilo que o dízimo e a oferta trazem para nós hoje. Amém? O dízimo tem o poder de abrir as portas do céu e fechar o devorador e trancar as portas para o devorador. Amém? Então ele fecha a porta para o devorador e abre as portas no céu, para que as bênçãos de Deus possam vir sobre nossas vidas. Então a oferta é o quê? A oferta é uma semente. A oferta você semeia, você coloca aquela semente e a semente, como você sabe, ela germina, ela cresce, ela dá frutos. Amém? Então a oferta tanto pode ser você colocar na igreja, como você fazer uma oferta na vida de alguém, de alguma pessoa. Amém? Alguém que você sabe que necessita, ou até que nem necessite, né? Mas você quer ofertar na vida de alguém, você pode também fazer isso. Você fazendo isso, você está colocando uma semente. Então, quando você coloca aquela semente, tenha certeza que aquela semente vai germinar. Amém? Então, quando ela germina, você vai receber fruto dela. Então, mesmo que você não dizime ou oferta, eu quero deixar claro para que você possa entender, você crendo em Jesus como o Senhor da sua vida, você vai continuar sendo salvo. Amém? Mas você não vai usufruir daquilo que está, das promessas que existem, tanto do dízimo como da oferta. Então, se você quer viver plenamente a palavra, né, dizimar e ofertar também faz parte da palavra. Amém? Gilson José, bom dia. Irmã Andréa Rodrigues, bom dia para você também. Então, irmãos, eu vou encerrar agora a live, né, que já está passando de meia hora. Né, eu gosto de fazer meia hora. Você que chegou agora, você pode, eu vou salvar a live agora no Facebook, você pode pegar ela do começo de novo. Nós falamos hoje sobre o milagre do paralítico. Amém? Em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17 ao 26. E também falei outros assuntos, como eu estou falando aqui, né, sobre dinheiro, sobre essas coisas também, que foi algo também que eu fui curado sobre isso. Amém? Internamente, não fisicamente, mas eu fui curado internamente, porque eu tinha problema sobre isso também, sobre essa questão do dinheiro na igreja. E graças a Deus, Deus me colocou num lugar, né, muito, muito, muito bom e para congregar. Se você quiser um dia fazer uma visita lá, hoje mesmo tem culto, né? Hoje eu estou pregando lá, hoje às 10 para as 8 da noite, 8 horas da noite, na MJC, aqui em Limoeiro, em frente à Liga Gás. Hoje eu vou estar pregando lá também, e um lugar maravilhoso, amém, um ministério maravilhoso, e que Deus me colocou, e agradeço a Deus por isso. Amém, vamos orar, né? Para a gente encerrar essa manhã. Vamos lá. Pai, no nome de Jesus, graças eu te dou por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela palavra que isso foi ministrado essa manhã, pela cura, Senhor, desse paralítico, que nos dá, Senhor, um pouco mais de fé em saber que o Senhor continua o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor é fiel, Pai, para realizar, tanto curar como perdoar nossos pecados ainda hoje aqui nessa terra. Eu quero declarar sobre a vida de cada um que assistiu, que vai assistir, a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade, Senhor, sobre cada um deles, sobre a família deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. E se você estiver logo mais lá na igreja, né, às 8 da noite, em frente à Liga Gás, ali em MJC, eu vou estar lá, mas mais uma vez essa noite ministrando a palavra em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz. Também pelo Facebook, Felipe Lima,
você pode acompanhar, né, o culto de hoje também. Amém? Então fiquem na paz, Deus abençoe vocês.